Olá! Nesse segundo vídeo desta série, nós vamos ver um pouco como usar o MicroPython nas placas com ESP32 para fazer comunicação serial. Nós vamos ver a serial assíncrona, também conhecido como o SAT, vamos ver o I2C e também o SPI. Acompanhe aí! Então vamos dar uma olhada aí a respeito da comunicação serial, Na parte prática, eu vou usar o ESP32S2000. Essa plaquinha é relativamente compacta, mas que tem um número grande aí de pinos. São fileiras duplas ali dos dois lados. Ela está ali montada numa protoboard. Vamos olhar lá como é que está a montagem. Vocês podem ver que além da plaquinha, que está aqui, tem mais algumas coisas que é o que eu vou usar aí para demonstrar os vários tipos de comunicação. Vamos ver um pouquinho, quais são as ideias por trás da comunicação serial. Então nós vamos estar enviando um bit de cada vez, um atrás do outro, através de um único sinal. E isso gera algumas necessidades. A primeira é como localizar os bits, e aí a gente tem dois esquemas utilizados. O primeiro é o síncrono, onde a gente tem um clock, um sinal de clock, que é compartilhado aí pelas duas pontas, um gera, o outro recebe. E o outro esquema é o esquema assíncrono, onde a velocidade é combinada previamente, quer dizer, a largura de cada bit é combinada aí previamente entre os dois lados. Se conseguindo localizar os bits, você pode ter também o problema de como localizar os bytes. A outra necessidade que a gente tem que ver é quando a gente tem não somente dois dispositivos interconectados, mas mais, onde a gente tem um esquema chamado multiponto. Normalmente tem um dispositivo mestre e tem vários escravos ali, e esses escravos estão ligados no mesmo, compartilhando ali o mesmo sinal de dados e de clock. Então aí precisa saber com quem que o mestre está querendo falar. Então tem que ter algum esquema de endereçamento aí. A primeira situação que a gente vai ver é a chamada comunicação serial assíncrona. Por assíncrona, a gente está dizendo que não tem ali um clock compartilhado entre as duas pontas. Então tem que ter uma velocidade aí pré-combinada. E para poder localizar ali onde é que começa os dados, quando termina um byte, a gente tem aí todo um formato aí, Então, normalmente o repouso na comunicação assíncrona, o sinal está alto. Na hora que vai começar a vir um byte, ele vai descer para o nível baixo, que é fazendo o chamado start bit. Depois disso vai vir os bits de dados, eventualmente o bit de paridade, e depois ele volta um repouso, o chamado stop bit. Como é assíncrono, quer dizer, depois que está recebendo, o início de um byte pode ser a qualquer instante, porém, a partir dali, você sabendo a taxa, você tem uma ideia boa de onde é que estão cada um dos bits. A parte da paridade e a própria presença do stop pode ser usada para fazer uma consistência aí nos dados recebidos. Para exemplificar aí a comunicação assíncrona, também chamada de UART, que eu vou usar aqui é um leitorzinho de RFID, leitor de tags. Esse é um leitor que comunica, a saída dele é 9.600 bits por segundo, essa é a velocidade de comunicação. O formato é chamado 8N1, eu tenho 8 bits de dados, não tenho paridade, tenho somente um stop bit. E esse leitorzinho que vai fazer é na hora que eu tiver um tag no alcance da antena, ele vai enviar uma mensagem. E vai ficar enviando isso enquanto a antena estiver no alcance. Na hora que eu tirar o tag de perto, ele para de enviar. Essa mensagem que vem tem esse formato que está indicado aí embaixo. E começa com um byte com valor especial 02, que é o código ASCII do STX, início de transmissão. No final tem um 03, que é o fim da transmissão. Então a gente tem aqui 10 caracteres hexadecimais que correspondem ao identificador. Em princípio seria único para cada tag. Depois tem mais 2 caracteres hexa e vão dar aqui um checksum, que é usado para confirmar se você está recebendo a mensagem toda correta. Bem, como é que a gente faz isso com o nosso amigo MicroPython? A primeira coisa aí que a gente vai fazer é, a partir daquele módulo Machine, que é o módulo que interfaceia ali com o hardware, importar o PIN e o ART. São os dois objetos, um que é usado para PIN de entrada e saída, e o outro, o ART, que é justamente o periférico aí de comunicação serial assíncrona. Eu também vou usar algumas rotininhas aqui auxiliares no módulo Time. Para iniciar a serial, eu vou criar um objeto dessa classe, o ART.
No caso dos ESP, normalmente eles têm mais do que um watt. No caso aqui eu estou usando o watt 1. E eu posso especificar qual é o pino de RX e qual é o pino de DX. Isso é uma coisa que às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Mas qual é o pino da transmissão, qual é o pino de recepção? Nas outras que tem mais sinais, ainda qual sinal é qual? No ESP32, você tem uma grande flexibilidade disso. Ele tem o que ele chama da matriz de GPIO. Então você pode colocar praticamente em quase qualquer pino, qualquer um dos sinais aí. O único cuidado que tem que tomar é que tem alguns poucos pinos, que variam de modelo a modelo, que são pinos que só podem fazer entrada. Então aí você não pode associar ele a um sinal que seja de saída. No caso aqui da UART, eu estou definindo aqui o pino 3 para recepção, o pino 5 para transmissão, embora eu vou estar só recebendo. O pino de transmissão eu defini aqui, mas ele está conectado a nada. Depois eu vou configurar, iniciar, e é o UART, velocidade 9600, 8 bits, sem paridade, um stop. E aqui nessa classe aqui eu posso definir um timeout. Se eu ficar aí 100 milissegundos sem receber nada, ele vai me indicar isso. Aqui eu tenho uma rotininha auxiliar para converter um caractere hexa para binário. Então, se for aí menor que 0, eu estou desprezando, retornando 0. Se tiver entre 0 e 9, eu subtraio os caracteres 0, né, para obter um número binário de 0 a 9. Fora da faixa de A a F, eu retorno 0 também. Se estiver na faixa de A a F, eu pego e converto para 10, 11 e assim por diante. O meu programinha é relativamente simples. Eu tenho aqui um cara que eu chamei de tag, que vai dizer qual é a tag que está atualmente lá no alcance da antena. Inicialmente não tem nada. E eu tenho um pacote aqui, né, um array de bytes, que é onde eu vou estar recebendo as mensagens ali do leitor. Eu também vou guardar qual foi o tempo onde eu fiz a última leitura. Vocês já vão ver por que isso aqui. E aí eu vou ficar aqui num loop infinito, onde eu vou querer ler o pacote, validar o pacote. Então, para ler o pacote, a posição que eu estou inicialmente é 0, e aí eu estou esperando para receber aqueles 14 bytes lá. Então, eu tento receber um caractere. Se vier none, é sinal de que deu aquele timeout que eu configurei lá atrás. Então, aí eu pego, jogo tudo fora, vou começar de novo a esperar o pacote. E aí eu faço uma outra coisinha, que é ver se já faz muito tempo desde a última leitura. Se fizer muito tempo, eu esqueço qual foi o último tag. Se eu receber um caractere, eu vou guardando e vou fazendo isso até receber o pacote completo. Aí eu vou validar. Eu confirmo que ele começa com 02, termina com 03. Calculo aqui o checksum. E também eu vou montando aqui esse ID. No fundo, eu estou transformando aquele número hexa num imenso número decimal. Se tiver tudo certo, eu anoto. Eu fiz a última leitura nesse momento. E aí eu vejo se esse ID que eu li é diferente do tag que eu tinha antes. Se for, eu vou mostrar. Bem, como é que vai ser isso aqui na prática, né? Bem, eu tenho aqui dois tags, prestem atenção aqui embaixo, deixa eu mandar rodar o programa, né? Então agora, nesse momento, não tem nenhum tag perto, ele não está ali mostrando nada. Percebam que na hora que eu li o tag, ele pegou, mostrou ali a identificação dele, mostrou uma vez só, apesar do leitor estar lendo várias vezes. Já faz um bom tempo que eu afastei, se eu puser o mesmo tag, ele vai mostrar aqui imediatamente. Ok, então aí está uma demonstração bem rápida aí, né, de como é que a gente pode usar comunicação serial assíncrona no ESP usando o MicroPython. Vamos ao próximo tipo de comunicação, agora é o SPI. O SPI, ele já é do tipo síncrono, então a gente tem um sinal de clock que ele chama de SCLK, e ele também é multiponto, eu posso ter vários dispositivos ligados no mestre. Os sinais de SCLK, MOSE e MISO são sinais que são compartilhados por todos eles. O SCLK é o clock, o MOSE é o Master Out Slave Int, quer dizer, é o dado que sai daqui e vem para cá. O MISO é o sinal no sentido contrário, sai do slave e vai para o master. Para dizer com quem que eu estou falando, o que é feito aqui é o endereçamento por hardware. Eu tenho aqui um sinal, chamado de SS, de Slave Select, também é conhecido como CS, né, o Chip Select, onde para cada dispositivo eu tenho aqui um pino, e normalmente esse cara é no nível baixo, então normalmente está em alto, quando eu puser ele em 0,
eu estou selecionando esse cara. Uma característica interessante do SPI é que a ideia dele é que, à medida que você está transmitindo, você está recebendo. Na maioria dos casos, isso não é totalmente aproveitado. Normalmente, o que é feito é um lado está transmitindo, por exemplo, o mestre transmitiu alguma coisa, nessa hora o dado que voltar, enquanto ele está recebendo o dado que está transmitindo, normalmente isso é ignorado. Da mesma forma, na hora que eu quero aqui um byte, ler um byte do dispositivo, eu mando um byte com qualquer coisa para lá. Como exemplo, eu peguei aqui um sensor de pressão atmosférica, umidade e temperatura, que também serve para detectar gás. E nesse exemplo aqui que nós vamos fazer é só a leitura de temperatura. Não é meu objetivo aqui mostrar a fundo o sensor, né? Quem tiver curiosidade desse sensor ou de outros sensores, pode dar uma olhadinha lá no meu livro, usando os sensores com a Raspberry Pi Pico, que lá eu mostro a fundo uma quantidade grande aí de sensores. Então vamos dar uma olhadinha aqui no código, que tem algumas coisas interessantes. O bonitinho aqui é parecido, né? No Machine eu estou importando o SPI e o PIN. Estou pegando aqui o Sleep. Estou definindo aqui quais são as conexões que eu estou fazendo. No SPI, de novo, no SP a gente tem mais de uma SPI, porém algumas delas são usadas já direto no hardware. Eu tenho que escolher com carinho aí qual é a SPI que você vai usar. No caso aqui eu estou usando o SPI 1. Estou definindo aqui uma taxa de 1 MHz. Estou falando quais são os pinos que eu vou usar para o MISO, para o MOSE e para o SCK. Observem que aqui não está incluído o Chip Select. O Chip Select eu vou controlar como um pino de saída digital aí normal. Esse sensor ele tem internamente um endereçamento, ele tem registradores, como a gente fala dentro. Cada informação lá dentro tem um endereço e quando a gente está conversando por SPI, ele tem um esquema onde você vai normalmente mandar primeiro esse endereço e depois você vai ou mandar ou receber o dado. Um detalhe desse esquema é que na hora que eu quero escrever no dispositivo, eu mando esse endereço aí com o bit mais significativo zerado. Na hora que eu for querer ler, eu tenho que botar esse bit em 1. Então essa rotininha aqui de write reg, o que ela vai fazer é baixar o sinal de seleção, escrever para lá um endereço e um valor. Então, com isso, eu vou escrever um valor num registrador, que normalmente é como se fosse um comando aí. Eu estou usando aqui um try finally para ter certeza que mesmo que dê algo errado aqui no meio, ele vai depois desabilitar e selecionar o nosso dispositivo. A outra rotininha que eu tenho é que vai ler vários registradores, e aqui eu estou podendo ler vários registradores que são endereços consecutivos. Então eu mando uma vez um endereço, e depois eu leio vários bytes. Percebam que na hora que eu estou lendo, eu estou dizendo quantos bytes eu quero ler, e aqui eu falo qual o valor que eu vou mandar. Então, no caso aqui, eu vou estar mandando os zeros, que vai estar sendo ignorado por lá, e estou lendo os dados. O primeiro comando que eu vou usar aqui é o comando para ler lá o registrador de identificação do sensor. E eu estou prevendo aqui dois modelos. O que eu estou usando aqui é o BME 280, mas meu programa funciona também com um cara um pouco mais antigo, que é o BMP 280. O que muda aqui é qual é o código que ele vai me devolver aqui dessa identificação. Fora isso, o BME 280 tem algumas coisas a mais que ele faz. Então eu pego e faço a leitura do registrador de endereço D0 e depois eu vou imprimir qual foi o valor que eu li. E vou usar essa tabelinha aqui, né? Tá aqui mais um uso dos recursos de Python, né? Aqui no caso, isso aqui é um dicionário, onde aqui tem a chave, aqui o conteúdo. Então eu estou usando aqui o byte que eu li como chave, e aí eu vou pegar qual é o nome do modelo. Depois eu vou escrever alguns valores nos registradores para configurar aqui o sensor. Esse sensor ele tem uma extensa calibração em fábrica. Eu vou ler aqui os dados de calibração. São 3 parâmetros de calibração. Cada parâmetro de calibração é um valor de 16 bits, então tem 2 registradores aí envolvidos. Então eu estou lendo tudo uma tacada só, estou lendo 6 bytes. Depois eu tenho que combinar os bytes 2 a 2, sendo que num caso aqui o valor é sem sinal, nos outros casos o valor é com sinal, então tem que fazer aqui uma pequena processamentinho a mais aqui para tratar corretamente o sinal. Para ler a temperatura, o que eu faço é, eu vou escrever no registrador um valor lá onde eu disparo uma operação de leitura.
Depois eu fico lendo o status até ele acabar de fazer a leitura. E aí eu vou ler 3 registradores que têm o valor da temperatura. Só que esse valor que está aqui não é um valor que eu posso apresentar direto ou usar direto. Eu tenho que combinar ele com aqueles parâmetros que eu li lá atrás de calibração, fazer umas contas muito doidas aqui, para chegar na temperatura em graus centígrados. Isso aqui, essas contas todas, vêm do datasheet do sensor. Então, vamos botar ele aqui para funcionar. Está lendo lá, 26,7. Deixa eu mostrar ali o... ali variando ali, caindo um pouquinho a temperatura, 26,3. O que eu vou fazer é que eu vou botar a mão lá em cima do sensor para obrigar a temperatura a subir. Então tá aí, deu para a gente ver aí, né, a comunicação SPI. Vamos lá agora para a última coisa que a gente tem para ver aqui hoje. O I2C é um protocolo serial aí bastante interessante pelo fato de ele usar somente 2 fios, tirando alimentação, é claro. Um para o clock e um para o dado. Nesse sinal aqui de clock, ele é sempre gerado pelo mestre. O sinal de dado ele é bidirecional. Quer dizer, ora é o mestre que vai estar controlando isso, ora são os escravos. Também a parte de endereçamento trafega aqui nessa via de dados. E normalmente é usado o endereço de 7 bits. Esses sinais aqui, tanto de dado quanto do clock, eletricamente eles são feitos de uma forma onde o que os dispositivos podem fazer é ou deixar o sinal solto ou puxar o sinal para um nível baixo. Para quando todo mundo estiver deixando o sinal solto, a gente tem esses resistores aqui que vão botar aí o sinal para o nível alto. Dependendo do módulo aí que você tiver, pode ser que os resistores já estejam lá. No meu caso, eu coloquei ali os resistores por fora. Tá? Vou usar aqui, não é um módulo, o que eu vou usar aqui são chips direto. Mais exatamente, eu liguei ali 2 EPROMs do tipo 24C32. São EPROMs aí de 32 kbits, ou seja, 4 KB. E o que ela funciona aí no I2C é assim. O I2C tem umas condições especiais, chamadas Start e Stop, que indicam quando está sendo feita uma transação. Depois do Start, tem um endereço do escravo e tem aqui um byte que vai dizer se ele está fazendo uma leitura ou uma escrita. No caso da E2PROM, depois que eu mandei aqui esse Start, mandei o endereço do dispositivo em si, tem um endereço de qual posição da memória que eu vou escrever. Então tem 2 bytes que vão vir aqui. Tá? No caso, se eu estiver escrevendo, eu mandei só um start, um slave, falei, estou escrevendo, escrevo os endereços, e depois eu posso escrever um ou mais dados aqui em seguida, até chegar ao stop. Ele vai incrementando automaticamente o endereço. Na leitura, eu preciso fazer 2 transações aí. Primeiro, eu mando o endereço no qual eu vou ler, é uma transação de escrita, e depois eu tenho outra transação, que é uma transação de leitura, onde aí eu vou ler os vários dados. O começo aqui é parecido, né? Estou importando o I2C, PIN, o sleep, inicializar meu periférico, instanciar essa classe I2C. De novo, a gente pode ter mais do que uma I2C. Aqui eu falo qual é o pino que corresponde ao dado, qual é o pino do clock. Uma operação que é possível de fazer, é um pouco de forçação de barra, mas normalmente funciona, é eu conseguir obter quais são os endereços disponíveis no barramento. Então aqui ele vai pegar e vai listar quais são os endereços que a gente tem no barramento. Na minha montagem, eu tenho ali, aqui no canto, 2 chips dessa memória, e esses chips ele tem um pino onde eu posso mudar o endereço. Então, com isso, eu consegui colocar 2 chips são iguais, mas está lá mudando esse pino, eles vão estar com endereços diferentes. Uma EPROM vai estar com o endereço 0x50, a outra com 0x51. Primeira coisa que eu vou querer fazer, eu vou preencher ali as 4 primeiras posições de uma das EPROMs, o valor 1. O que eu estou fazendo aqui, eu estou criando um buffer, onde dentro os primeiros 2 bytes é o endereço que eu vou inicial, né, que é 0, e depois os outros 4 bytes aqui é os valores que eu vou querer escrever. E aí eu estou mandando escrever esse write to
EEPROM1 é o endereço da EEPROM, não confundir com o endereço da posição da memória lá. Estou escrevendo o buffer, e aí eu estou dando um tempinho, porque a EEPROM demora um tempo para gravar. Eu vou agora escrever o valor 2 das primeiras 4 posições da EEPROM 2. Só que aqui eu vou usar um método diferente. No meu buffer aqui, eu tenho só os valores que eu estou escrevendo. Ao invés de eu usar aquele write to, que é o write básico ali do I2C, o MicroPython ele tem também um write to main, que é um cara que trata dispositivos que têm um formato do tipo memória. Então, eu estou mandando aqui o endereço da EEPROM, o endereço que eu quero acessar, no caso é 0, o buffer com os valores, e depois eu ainda posso dizer se esse meu endereço aqui é um valor de 8 ou de 16 bits. No caso, é de 16 bits. Então, eu vou escrever, de novo, vou dar um tempinho. Depois eu vou conferir o que eu escrevi. Então, para ler, eu vou primeiro, na EEPROM 1, eu vou usar de novo as funções mais simples. Então, eu criei aqui um buffer só com o endereço, escrevo esse buffer e depois eu vou ler 4 bytes. E aí eu vou pegar e vou listar esses 4 bytes. Com a EEPROM 2, ao invés de eu fazer essas duas transações explicitamente, né, o write e o read, eu vou usar o read from main, que ele faz internamente já essas transações. Então, vamos botar aqui para funcionar. Então, ele encontrou 2 dispositivos do barramento, o 0x50 e o 0x51. O início da EEPROM 1, depois que eu escrevi, está lá os 4 1s. Na EEPROM 2, está lá os 4 2. Então tá aí. Nesse vídeo nós vimos aí como fazer comunicação serial usando o MicroPython nas placas com o ESP32. Isso pode ser bem útil em vários projetos. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.